Estudando a Lei 866 para o INSS, a Lei de Licitações, que vai ser revogada pela 14133, né? Vamos lá, esse é o básico, né? Ela ainda está caindo nos concursos porque ela ainda funciona, ela ainda é usada, né? Daí agora eu vou ler os capítulos, artículo 1 até o artigo 19. Vai ser um monte de coisa. São seis sessões. Eu estou usando o aplicativo de leitura de lei. Muito bom. Na verdade, eu nunca usei muito isso aqui, mas vamos lá, né? Uso o que dá. Capítulo 1, disposições gerais. Artículo 1 ao 19. Seção 1 dos princípios, que é o articulo 1 a 5. Depois, definições, obras e serviços, serviços técnicos e profissionais especializados, das compras e das alienações. E esse aqui são as coisas que tem no app. Início, que é só um trequinho para clicar nessas 4 opções que estão aqui embaixo. Daí a lei, que é o que eu estou vendo. Os quiz, que eu nunca usei. Os questões e simulados. Vamos lá. Seções 1 dos princípios. E a gente vê que só vai até o 5A, né? Vamos lá. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes sobre obras e sobre serviços, inclusive de publicidade, compra, alienações e locações de âmbito dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único, subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos de administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista e demais entidades controladas, direto ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, todo mundo. Os obras e serviços, inclusive das publicidades, compras, alienações, concessões, permissões e locações de administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente procedidas de licitações, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único, e agora eu vou parar de falar parágrafo único e parágrafos, e só vou lendo separar, porque é extremamente irritante para mim ler parágrafo único e parágrafo e número de artigo. Para os fins dessa lei, considera-se o contrato todo qualquer ajuste entre os órgãos e entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação do vínculo de estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional de isonomia. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração e promulgação e promoção do desenvolvimento nacional sustentável será processada e julgada com estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativas. Os princípios da lei de licitações várias vezes caem, né? Daí os extras aqui, né? Tipo, vamos ler de novo. Primeiro, tem a legalidade, que é uma lei... Tipo, a maioria das leis que você vai lembrar são as leis do LIMP. As leis administrativas. Legalidade, detempessoalidade e a moralidade, né? Desses aqui, é o treco, já tá até na ordem, o LIMP. Daí tem a publicidade aqui. E só não tem a eficiência. Não, só não tem a eficiência. Mas é o que quer dizer, a eficiência não é que ela não está aqui, é que ela é, como é que se diz? Ela é imposta, que deveria, seja, em todos os contratos administrativos, sejam eficientes. Como é que se diz? Ela é uma pétrea dos princípios trecos. Seja, como é que se diz? É suposto que isso sempre esteja lá. Bom, daí os extras, que é a vinculação ao instrumento convocatório, às vezes cai sobre esse cara aqui, que é o ganhador, ele sempre tem a chance de ganhar. Ele tem que fazer o treco e está vinculado. O próprio ganhador da licitação e a própria administração estão vinculados a ela. Ou seja, se o cara fizer o seu trabalho, ela tem que ser paga. E se ele não fizer o seu trabalho, a administração não tem que ser paga. Quer dizer, isso é um básico, né? Tem a probidade administrativa, que é só ser justo, né? O julgamento objetivo, que é mudanças dos contratos. Na verdade, eu esqueci, não lembro o que é o julgamento objetivo. Isso que eles são correlatados. Daí, parece que foi mudado um monte de vezes, né? É verdade, os agentes públicos, essa coisa de agentes públicos aparece às vezes. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou ofusquem seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam suas preferências ou distinções em razão de naturalidade da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalva disposto nos parágrafos 5 e 12 do artigo 3 da Lei 8248, que eu nem tenho nem ideia do que ela é. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade local do pagamento, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado disposto no parágrafo seguinte, do artigo 8428. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no país. Daí essa aqui já caiu algumas vezes, ela é uma das questões que, na verdade, que dão desempate, porque a maioria das pessoas, por algum motivo, erra isso aqui. Apesar de ser básicos, que é tipo assim,
Se tiver um empate, vai ter certos critérios, mas esses critérios são todos coisas que melhoram o Brasil. Ou seja, se a empresa fizer coisas que melhoram o Brasil, ela ganha nos desempates, sempre. Entendeu? Daí vai fazer isso e ajuda as pessoas ou ajuda o Brasil. Daí as coisas são produzir no país, ajuda, né, como é que se diz, matéria bruta de produzir no país, né? Produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidas ou prestadas por empresas que investam em pesquisa, em desenvolvimento e tecnologia. Esse aqui é um dos adicionados. E o último adicionado foi os produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reservas de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para a reabilidade da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação. Depois, a licitação não será sigilosa, sendo públicas e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quando é o conteúdo das propostas até a respectiva abertura, ou seja, o princípio da acessibilidade. Depois, nos processos de licitação poderá ser estabelecida uma margem de preferência para... Daí a preferência são mais ou menos as coisas que a gente acabou de ver nos desempates, que são os produtos manufaturados para serviços nacionais, que atendem às normas técnicas brasileiras, e os bens e serviços produzidos ou prestados para empresas que comprovem cumprimento de uma reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou reabilitado de previdência social, é que atendam às regras de acessibilidade previstas na lei, ou seja, praticamente as duas últimas coisas dos critérios de desempate. Segundo, a margem de preferência de que trata o parágrafo 5 será estabelecido com base nos estudos revistos, periodicamente em prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração. Ou seja, você acabou de falar da preferência, certo? Poderá estabelecer uma margem de preferência. Ou seja, os produtos manufaturados e os bens e serviços que fazem essas coisas sociais aqui têm preferência. Mas só que eles sempre têm que ser estudados. Então, está escrito aqui. A margem de preferência de criterado 5 serão estabelecidos nos estudos revistos periodicamente, no prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração. Ou seja, eu não sei se ela, quando foi atualizada a última vez, mas já devia ter sido atualizado, porque a gente já está em 2022. Ou seja, até 2020 devia ter atualizado alguma vez. Eu não sei se foi atualizado. Essa margem de preferência. Mas, tá dizendo aqui, isso aqui eu nunca vi caindo numa prova, na verdade. Mas vamos lá. As 4 coisas que são necessárias para fazer uma pesquisa de preferência. A geração de emprego e renda, ou seja, se elas dão benefício para o Brasil, né? Efeito de arrecadação de tributos, ou pro, quer dizer, não para o Brasil, né? Para o território delas. Efeitos na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, ou seja, essa aqui é mais de arrecadar dinheiro para o Brasil, né? Desenvolvimento de inovação de tecnologia realizado no país, ótimo, né? Era um dos critérios de desembates. Quanto melhor a de tecnologia do país, melhor o país vai crescer. Desenvolvimento de inovação e tecnologia no país, é isso. Custo adicional de produtos e serviços. Eu nem sei o que é isso aqui, mas é bom também. E suas revisões, análise e retrospectivas de resultados. Vários produtos manufaturados e serviços nacionais resultam de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecida a margem de preferência adicional àquela prevista no parágrafo 5 pela Lei 2349. As margens de preferência do produto, serviço, grupo ou produto ou grupo de serviços que se referem ao 5 e o 7, que se lembra que os 5 são as margens de... o 5 é os trecos de margem de preferências, e o 7 são, tá falando aqui, ó, tá aqui em cima, né, os produtos nacionais, que criam melhor, desenvolve o país, serão definidos pelo Poder Executivo e não poderão a soma deles ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Ou seja, tipo, se lembra que é uma margem de preferência. Mas, se você não entendeu direito o que significa margem de preferência, significa que, mesmo que o preço esteja um pouco maior do que... Se lembra que a licitação é tipo uma competência de quem vai... É mais barato, e ainda tem a Lei 14313, que ficou mais específico ainda, quer dizer, não é que ficou mais específico, já faziam isso, mas agora está escrito lá na lei, que é tipo, ela tem que produzir efeitos no Brasil, tem que melhorar o Brasil, entende? Tem que melhorar a tecnologia, esse tipo de coisas que nem as margens de empate que a gente falou. Então, é isso que acontece aqui. Mesmo que o treco e o principal das coisas das licitações é que elas têm que ser, como é que se diz... Ou ela tem que guardar a economicidade, ou seja, o Estado, a administração vai ter que guardar mais dinheiro para ser utilizado em outros lugares, ou seja, melhora o quanto o gasto da administração, ou ela vai ter que produzir algum efeito que melhore o lugar que ela está, no caso do município, ou Estado, ou federal, entende? Então, com esses pontos, as margens de preferência dos produtos, serviços, grupo ou produtos, e que se referem ao 3, podem ser aumentar. Mesmo que o preço seja um pouco maior do que o outro, se essa margem de preferência estiver ainda no montante de 25% maior, ela pode ganhar, mesmo que a administração vai ganhar mais, vai ter que gastar mais com ela do que a outra que estava dando menos, que ia usar, como é que se diz, o princípio da economicidade. Se não deu para entender, ou deu para entender. Basicamente, mesmo que a administração ia gastar menos, ela pode escolher a que vai dar mais riqueza para o Brasil.
E pode ser mais o maior preço. Bom, as disposições contidas no 5 e 7 deste artigo não se aplicam aos bens e serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior. Ou seja, mesmo que tenha essas coisas de produzir, melhorar o Brasil, elas não vão ser consideradas em duas coisas: a quantidade a ser adquirida ou contratada, ou ao quantitativo fixado com fundamento nos 27, no 7 do artigo 23 desta lei, quando for o caso. Ou seja, não entendi. Bom, na verdade ele está falando aqui, ó, país seja inferior. Ou seja, o país nem consegue produzir a quantidade que precisa. Daí não vai ter margem de preferência. Entendi. E se a prestação no país for a quantitativo fixado no fundamento do 37, eu não sei o que é, né? Não vai ter a margem de preferência, não vai ser usado o cargo de preferência. Tá. A margem de preferência que se refere ao 5 poderá ser estendida total ou parcialmente aos bens e serviços originários dos Estados, parte do mercado comum do Sul, do Mercosul. Ou seja, países como o Brasil, ele é do Mercosul, ele tem certos benefícios e também é interesse internacional e pessoal do Brasil melhorar o mercado do Mercosul, porque as riquezas do Mercosul vão fluir para ele mais rápido, melhor, mais eficiente e mais garantido do que as dos outros países que ficam tentando, como é que se diz, roubar dinheiro dos outros países que ainda estão em desenvolvimento, certo? Os editais, roubar é uma palavra muito forte, mas vamos lá. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor do órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles que ela indicados, a partir do processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal, nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia dos informativos e comunicação, considerados estratégicos em ato de Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176. Se você não entendeu, existe uma diferenciação entre contratações de tecnologia e contratações normais. Quando há contratação de tecnologia, tem umas preferências especiais. Bom, será divulgada na internet, ou seja, publicidade, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no parágrafo 5, 7, 10, 11 e 12 deste artigo, que são as coisas de preferência que a gente acabou de ler. Se lembra? Ou seja, se não deu para entender, e por que não deu para entender? Porque eu não entendia isso, até ler isso aqui e prestar atenção. Basicamente, existe uma lista. Se lembra que falou que tinha uma pesquisa de preferência? Ou seja, na verdade, não é que a pessoa, quando vai fazer a licitação, essa empresa os caras vão verificar na hora a licitação, a preferência. Na verdade, o Brasil lá, eles fazem os exercícios, os trequinhos, eles vão lá e fazem uma pesquisa, e já falam, olha, esse ano aqui, essas são essas empresas que ganharam margem de preferência. Daí, depois que elas fizeram essa auditoria lá, essa pesquisa, esse controle interno e externo, eles colocam essa lista na internet e assim, toda vez que uma empresa dessas aqui, que vão estar na lista, que está divulgada no exercício na internet, como está dizendo aqui, ó, exercício financeiro, se você não sabe o que é exercício financeiro, significa um ano, basicamente. Bom, não é o ano literal, tipo de 1 de janeiro a 1 de dezembro, mas é o exercício que é contado para os planos financeiros que são feitos no país. Então, a relação de empresas favorecidas em decorrência do exposto no tem uma indicação de volume de recursos destinados a cada uma delas. Ou seja, quanto dinheiro, que se lembra que, como eu falei agora há pouco, 25%. Ou seja, mesmo que elas sejam trecos, elas podem ser gastas, o dinheiro pode ser gasto a mais, entende? As pessoas, as empresas, os órgãos, a administração pode gastar mais com elas. Então, pelo que eu entendi, tem uma lista de recursos e de pessoas que vão estar lá, e quando elas forem contratar, elas vão ver se essas pessoas têm o direito de recursos de preferência. E daí elas podem comprar esses caras para ganhar mais riqueza. Se lembra que um dos recursos é gerar empregos também no Brasil. Bom, continuando. As preferências definidas neste artigo e nos demais normas de licitação, contratos ou prévia prioridade, gerar o tratamento diferenciado e favorecido de microempresas e as empresas pequenas de porte na forma da lei. Desenvolvimento do Brasil. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas a esses produtos ou serviços estrangeiros. Preferência nacional do que estrangeiro. Daí volta lá, artigo 4. Todos quantos participem da licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1 têm direito ao público subjetivo à fiel observância de pertinentes procedimentos estabelecidos
Nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nessa lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Isso aqui, na verdade, é importante porque tem que, tipo, todo concurso tem que estudar ato administrativo, quase todos eles. Então, você tem que entender que um processo licitatório é sempre um ato administrativo. Bom, todos os valores, mas por que isso é importante? Significa que os processos que cancelam e revogam e destroem atos administrativos caem sobre a lei de licitação. Se lembra que com todo ato administrativo sempre tem que estar posto sobre a legalidade. Existem certos pontos do ato administrativo que podem ser mudados, mesmo que estejam errados, e tem certos pontos que nunca podem ser mudados. E um deles é a legalidade. Ou seja, se alguém fizer uma licitação para contratar alguma coisa e ela não seguir as regras da lei, que não tenha discricionalidade, elas vão ser revogadas, destruindo todo o processo legal de administrativo que tinha ido para fazer essa licitação, essa contratação, entendeu? Por isso que é importante, apesar de estar aqui no parágrafozinho de 2 linhas. Bom, todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 42 dessa lei, devendo a cada unidade da administração no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, alocações, realizações de obras e prestação, voltando. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 42 dessa lei, devendo a cada unidade da administração no pagamento de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações realizadas de obras e prestações de serviços, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos o estrito ordem cronológica das datas e suas obedecibilidades, salvo quando há referentes presentes relevantes razões de interesse público ou mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. E isso aqui, na verdade, é importante, mas só para um caso que, na verdade, eu só vi cair uma única vez. Tem questão disso aí, da moeda nacional, mas, cara, elas nunca caem. Nunca. Tipo, eu fui lá, pesquisei as questões, e, 5 anos de lei, de questões que tinha da lei 866, nunca caiu isso. Tipo, só caiu numa questão. E nem era uma coisa muito incrível, assim. Basicamente, pelo que eu me lembro, olha, eu tô supondo o que está escrito no 42, que está se mencionando aqui. Basicamente, só pode usar a moeda que não é nacional, ou seja, a moeda estrangeira, quando for comprar uma coisa do estrangeiro, entendeu? E como você viu aqui várias vezes, a preferência é nunca comprar coisas do estrangeiro, é enriquecer o próprio país. Então, só numa única vez, eu nem lembro de qual concurso era, caiu isso aí de moeda nacional. Muito estranho. Bom, vamos lá. Agora, bom, saiu do canto que eu tô gravando, mas eu vou ler aqui as últimas partes, que é os 3 mais artículos, 30 mais parágrafos no artigo 5 e o 5A. Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios. Os valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório é que eles preservem o valor. A correção de que trata este parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, ocorrerá as contas das mesmas dotações orçamentárias que atendem aos créditos a que se referem. Observado disposto nesse caput, os pagamentos, despesas, cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2 do artigo 24, sem prejuízo de que exponha para seu parágrafo único, deverão ser efetuadas no prazo de até 5 dias úteis contados a apresentação da presença da fatura. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado, isso aqui é o 5A, tá? Que é um adicionado aqui do 5. Privilégio o tratamento diferenciado favorecido às microempresas e as empresas de pequeno porte na forma da lei, incluindo na forma da lei. E assim termina.